Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira transcendental no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero falar de consciência, porque consciência é algo que muita gente nem sabe mais o que é isso. Consciência é algo que muita gente não tem mais noção do que é ter consciência, ou do que a consciência representa na vida das pessoas. Até porque se muitos, ou se todos tivessem consciência, embora poucos têm, mas se todos tivessem, sem sombra de dúvida, o mundo seria muito diferente do que é hoje. Se as pessoas elas tivessem consciência de quem é Jesus, ou do que Jesus representa, ou do que tem a representação da palavra de Deus com relação a nós, se a humanidade tivesse consciência do que é isso, sem sombra de dúvida, tudo seria diferente do que hoje está sendo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, ou a nossa salvação é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, tendo ouvido no mundo, e mais especialmente para nós. Percebe aqui, queridos irmãos, que a Bíblia, de maneira bem colocada, de maneira clara, precisa, objetiva. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Quando a Bíblia menciona o testemunho da nossa consciência, a Bíblia é como se estivesse nos fazendo uma pergunta, uma indagação, ou uma interrogação, perguntando assim: ei, que exemplo de crente você está sendo? Qual tem sido o teu testemunho de cristão? Qual tem sido o exemplo que você tem dado dentro e fora da igreja, na tua casa, na rua, nas redes sociais o que você posta? Qual tem sido o teu testemunho? Tem sido de crente de fato? Qual tem sido o teu bom exemplo? Tem sido do cristão de verdade ou do cristão falso? Porque existe o falso e o verdadeiro. Por isso que a Bíblia pergunta: porque a nossa glória é essa, a nossa salvação é essa, o testemunho da nossa consciência. Olha para mim, muita gente, inclusive até pregadores, que está na presença de Deus, não tem a mínima consciência do que Jesus representa. Não tem a mínima consciência do quanto a palavra de Deus representa na nossa vida. Muitas pessoas que estão dentro da igreja na presença de Deus não têm a mínima consciência da representação que o Espírito Santo tem na vida delas. Há pessoas que a consciência está podre. Há pessoas que a consciência está cauterizada. A pessoa que não tem consciência de quem é Jesus, ela não vai dar a mínima para ir para a igreja, ela não vai se esforçar. A pessoa que não tem consciência, ela não vai dar a mínima em ser fiel. A pessoa que não tem consciência, ela não vai fazer nenhum esforço para se consertar, para obedecer a palavra. A pessoa que não tem consciência, ela não vai fazer nenhum esforço para mudar. Por isso, dá mau exemplo, mau testemunho. Escandaliza o evangelho, que é o que mais a gente vê escândalo. Sabe o que é? Consciência podre. Consciência cauterizada. Se a humanidade tivesse consciência do que Jesus representa, quando a Bíblia manda perdoar, perdoaria. Se a humanidade tivesse consciência do que é a palavra de Deus, quando a Bíblia manda amar o próximo, amaria o próximo. Aliás, é o segundo maior mandamento com promessa: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se a humanidade tivesse consciência do que Jesus representa, quando a Bíblia manda levar amor, levaria amor e não ódio. Quando a Bíblia manda fazer o bem, fazia o bem, não o mal. Se a humanidade tivesse consciência do que a palavra de Deus representa, se tivesse consciência de quem é Jesus, do que é o Espírito Santo, ou do que é salvação,
não assentaria na mesa dos escarnecedores, não andaria em maus companhia, não trocaria o Espírito Santo pelas maus companhias lá fora. A pessoa que tem consciência de quem é Jesus, Jesus se torna o bastante na vida. A pessoa, queridos irmãos, que tem consciência de quem é Jesus Cristo, que tem a noção ou a consciência do que a palavra de Deus representa, ela jamais trocaria Jesus por que quer que seja. E tanta gente está trocando Jesus pelo mundo, pelas pessoas, trocando Jesus pelo seu eu, pela discórdia, porque não tem consciência. A consciência está podre, a consciência está cauterizada. E muitas pessoas não se esforçam para mudar, para se arrepender, para dar obediência. Conforme diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Muita gente, conforme 1 Timóteo 4,2, está com a consciência podre ou cauterizada. Por isso, muita gente trata isso aqui como um livro qualquer, porque não tem consciência do que a Bíblia representa. Muitas pessoas trocam Jesus por qualquer coisa, ou deixam Jesus pelos prazeres, deixam Jesus pelas amizades alheias, por amizades erradas. Não tem a consciência do que Jesus representa. Muitas pessoas trocam a amizade do Espírito Santo pela vaidade. Muitas pessoas trocam a amizade do Espírito Santo pela amizade do mundo. A consciência está cauterizada, está podre. A pessoa que não faz nenhum esforço para se arrepender, a estar na presença de Deus, a andar com Deus, a viver para Deus, mas andar na vaidade dos pensamentos, na vaidade do coração. Isso é ter a consciência cauterizada. A consciência podre é não ter a consciência do que Jesus representa. Eu pergunto a você que me ouve: o que Jesus representa para você? O que a palavra de Deus representa para você? O que o Espírito Santo para você significa? Qual é o significado do teu Espírito Santo? Qual é a consciência que você tem com relação ao Espírito Santo? Qual é o teu testemunho de cristão? Ou teu exemplo de cristão? Muitos dão mais exemplo, mau testemunho. Tem umas irmãs aí que andam nuas, cheias de pombagira. Outras andam com a roupa colada no corpo e dizem assim: sou pastora, sou missionária, cheia de pombagira. Tem uns irmãozinhos cheios de vaidade no coração, orgulhoso, uns irmãozinhos nariz empinado, nem cumprimentam os irmãos. Sabe o que é isso? Consciência podre, consciência cauterizada, conforme 1 Timóteo 4,2. Não tem a mínima consciência do que era o amor de Cristo. Por isso não vê os outros como irmão. Para muitos dentro da igreja, os outros não é irmão não, porque nem cumprimenta com a paz. Vira as costas, torce o nariz, orgulhoso, arrogante, vaidoso, consciência podre, suja, imunda, cauterizada. Há muitos na presença de Deus que bebem, consciência podre. Há muitos na presença de Deus que andam enganando a si mesmo e a outros, consciência cauterizada, consciência podre. Há muitos na presença de Deus que andam na vaidade do pensamento, consciência suja, imunda, podre, é isso que é. Consciência cauterizada. Não tem a mínima consciência do que Jesus representa. Eu repito a pergunta que eu fiz anteriormente. O que Jesus representa para você? Qual é a sua consciência com relação a Cristo? Qual é o teu testemunho de cristão? Teu bom exemplo de cristão? O que o Espírito Santo representa na sua vida? Qual é a representação que na sua vida é a palavra de Deus? Tudo é a consciência. Muita gente não tem consciência do que é isso. Do que é salvação, do que é a palavra de Deus, de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Muita gente está dentro da igreja, mas não tem a mínima consciência. Porque se tivesse consciência do que é salvação, lutaria para ser salvo, deixaria o mundo. Se tivesse consciência do que é o Espírito Santo, não trocaria a amizade do Espírito Santo pela amizade do mundo. Se tivesse consciência de quem é Jesus, se esforçaria mais em estar na presença dele na igreja. Não deixaria a igreja pelas coisas do mundo lá fora. E muita gente não tem consciência do que é isso. Olha aqui ainda, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Antes, como Deus é fiel,
A nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Que nós que temos consciência, ou você que tem consciência de quem é Jesus, do que a palavra representa, do que o Espírito Santo representa na sua vida, você não tem que esperar nada dos outros, como disse aqui no versículo 18. A nossa palavra para convosco não é sim, não. Ou seja, a palavra do homem, na minha vida ou na sua, não tem que fazer diferença alguma. Independente se você vai ter o sim ou não da parte do homem. O sim ou não da parte do homem não quer dizer nada. Porque você não é aprovado pelo homem. Aliás, pelos homens somos reprovados, mas aprovado por Deus, como diz o 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Ou seja, sempre nele, em Cristo, houve o sim. A Bíblia está dizendo o seguinte, que em Cristo você já foi aprovado para viver todas as promessas. Ele já aprovou a sua vitória. É questão de tempo, a sua vitória vai estar nas suas mãos, no nome de Jesus. É questão de tempo que você sonha, vai te acontecer. É questão de tempo que você busca, vai se concretizar. É questão de tempo que o seu sonho vai se realizar. Porque você já foi aprovado em Cristo para viver todas as promessas, a qual também por Cristo já foi aprovado no nome de Jesus. Nele sempre houve o sim. Ou seja, ele já aprovou a tua vitória. É questão de tempo, estará nas tuas mãos no nome de Jesus Cristo. Se nele sempre houve o sim, a Bíblia está dizendo que você não tem que esperar o sim ou não do homem, porque você já tem o sim da parte de Deus. Você já foi aprovado por Deus. Deus, ele já te aprovou. Ele já aprovou teu sonho. Ele já aprovou tua vitória. Ele já aprovou teu projeto. Ele já aprovou aquela causa. É questão de tempo, essa vitória estará nas tuas mãos no nome de Jesus. Ele já te aprovou para você viver todas as promessas do nome de Jesus. Versículo 20. Porquantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Ou seja, em Deus, você tem o sim da parte dele em todas as promessas. Independente de quantas seja ela, ele já te aprovou para que todas elas aconteçam na tua vida. Deus, ele já aprovou para que todas elas na tua vida se cumpram. Ele já aprovou essas promessas para que você possa realizar e viver todos os teus sonhos no nome de Jesus. No versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Percebe? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Percebe? Aprovado em Deus, para viver as promessas, confirmado em Cristo, ungido pelo Todo-Poderoso, para viver as promessas que já foi selada pelo Espírito Santo. Entende isso? Você que me ouve, você já foi aprovado por Deus, confirmado em Cristo, ungido pelo Todo-Poderoso, para viver todas as promessas que já foram seladas pelo Espírito Santo. Eu vou repetir, você que me ouve, você já foi aprovado por Deus, confirmado em Cristo, para viver todas as promessas, ungido pelo Todo-Poderoso, conforme a palavra de Deus, as promessas que já foram seladas pelo Espírito Santo. Então você não precisa da aprovação do homem. Você não precisa que o homem te aprove nada, porque Deus, ele já te aprovou. Independente de qual é teu projeto, de qual é teu sonho, Deus, ele já está te aprovando no nome de Jesus. Aprovado em Deus, confirmado em Cristo, para viver as promessas, ungido pelo Todo-Poderoso, as promessas que foi selada pelo Espírito Santo. Só para não esquecer. Aprovado por Deus, para viver as promessas, confirmado em Cristo, ungido pelo Todo-Poderoso, as quais já estão seladas pelo Espírito Santo. Que você possa entender que você não precisa da aprovação de quem quer que seja, porque Deus, ele já te aprovou. Ou seja, não espere dos outros aquilo que você já foi aprovado em Deus. Não espere dos outros aquilo que Deus já está te propondo. Não espere dos outros
aquilo que você já tem em Cristo Jesus. Não espere das pessoas aquilo que só em Cristo você pode alcançar. Não espere de ninguém aquilo que você pode encontrar em Cristo Jesus. Porque você já foi aprovado por Deus para viver as promessas, ungido pelo Todo-Poderoso, confirmado em Cristo, nas promessas que foram seladas pelo Espírito Santo. Deus ele já te aprovou. Então, se Deus ele já te aprovou, não espere dos outros aquilo em que você já foi aprovado pelo Todo-Poderoso. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas que você entenda que não devemos esperar das pessoas aquilo que só Deus ele tem. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.